Olá! Começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje vamos falar sobre hidroponia, uma forma de se cultivar plantas na água, sabia? Vamos falar sobre a evolução dessas práticas no mundo, ou dessa prática no mundo. Produtos hidropônicos ainda são considerados caros? E olha só, é possível fazer uma produção caseira? Vamos tentar, pelo menos aqui, desenvolver essa ideia. Para falar sobre essas e outras questões, convidamos o professor Jorge Barcelos, do Centro de Ciências Agrárias, e também ele é supervisor do Laboratório de Hidroponia da UFSC. O Ciência Notícia já está no ar. Olá, professor Barcelos, seja muito bem-vindo ao Ciência Notícia. Muito obrigado, Rob. Bem, professor, para começar aqui a nossa conversa, vamos tentar introduzir o nosso telespectador, o nosso internauta, para ele ficar sabendo o que significa hidroponia. O que é uma planta hidropônica, professor? A planta hidropônica, ela se diferencia da planta do cultivo convencional no campo, porque ele é fora do solo. Então, nós utilizamos várias estruturas, diferentes estruturas, para acomodá-la e oferecer à planta aquilo que ela vai pegar no solo, que é a água com os nutrientes. Então, nós preparamos uma solução nutritiva com todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento e de forma balanceada ainda. Então, isso é o cultivo hidropônico. Agora, quando surgiu essa ideia de hidroponia? Já falamos aqui, inclusive, antes do programa, que americanos usaram durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, mas a evolução, pelo menos na literatura, você observa que já lá no tempo da Grécia Antiga, Jardim da Babilônia, sei lá, alguma coisa assim, já se cultivava de maneira bem rústica, né? Essa técnica hidropônica. É isso? Eu queria que você fizesse uma evolução rapidamente. Os povos antigos já faziam várias práticas de cultivo na água. O Jardim da Babilônia é um exemplo. Mas as universidades utilizaram essa solução de nutrientes para conhecer melhor a planta. Quais os nutrientes que são realmente essenciais? Quais as quantidades de cada elemento, né, de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Então, a lista completa e as quantidades. Agora, então, desde 1300. Agora, essa lista se chegou exatamente com pesquisa, né? Com pesquisa. As universidades, as faculdades vêm pesquisando desde 1300, nos anos 1400, 1500, 1600, né? E agora, o grande avanço mesmo foi nos anos 30, em 1930, por aí, um americano, o Gehrig, ele resolveu não só fazer experimento, mas cultivar mesmo. Cultivar para, por exemplo, comer uma verdura, para apreciar uma flor, e não só para entender as plantas. Então aí começou a hidroponia e ele deu o nome hidroponia. Hidro, água, ponos, trabalho. Que é do grego, né? Porque antigamente o pessoal saía de casa, que trabalho significava agricultura, né? Então ele deu esse nome, hidroponia, né? Mas ainda teve o pulo do gato, né? Na década de 70, aí foi um inglês, o Alan Cooper, porque as estruturas eram muito pesadas, então não decolava, o público ainda não adotava o sistema. E esse Alan Cooper, ele bolou esse sistema de pouca estrutura leve, que é nos canos de PVC. Então faz furinhos nos canos de PVC, que você usa os canos mais tradicionais hoje do cultivo hidropônico. E aí toda a estrutura ficou mais leve, menos água, menos solução, né? Tudo mais leve. Pronto, foi o que precisava para o público sair adotando o cultivo hidropônico. Então depois dos anos 70 houve uma explosão mundial. Então basicamente esse marco de evolução, podemos citar 1970, começo de década? Teve que ter dois momentos, 1930 e depois 1970, aí realmente a coisa deslanchou. Então, em termos evolutivos, os países hoje, quer dizer,
Vamos citar aí os países que hoje estão na ponta dessa técnica chamada hidroponia. Olha, Japão, né, tá na ponta, mas dá para destacar a Holanda. Holanda, hoje, 97% do cultivo, Quase 100%. quase 100% do cultivo é feito em hidroponia, fora do solo. Porque eles têm uma restrição muito grande para a utilização do solo. A lei ambiental é muito forte. Então, eles não podem arar o solo, eles não podem jogar adubo no solo, eles não podem nem irrigar o solo. Então, quando eles têm o solo é para grama, para capim, para plantar algumas flores e coisas frutíferas, mas eles não podem ficar adubando e irrigando. Então, o cultivo mesmo de hortaliças, frutas, tudo que é comestível e intensivo é fora do solo. E para fechar este bloco, professor, aqui no Brasil, queria que você falasse um pouquinho também da nossa experiência aqui hidropônica. Como é que está? No Brasil, dificuldades, quer dizer, o começo também aqui no Brasil e agora, hoje, inclusive, tem um congresso aí coordenado por você, que é o congresso, né, brasileiro, um seminário, ou seja, é um evento nacional sobre hidroponia, né? O brasileiro, eu digo que foi um amor à primeira vista, né? A hidroponia, ela chegou e o brasileiro adotou com tudo, né? Principalmente para verduras. Hoje, o Brasil é um dos destaques mundiais, porque o número de produtores passa de 2.000, 3.000, ninguém sabe hoje quanto, né? Enquanto que em outros países existem muitos produtores, a produção é intensa, mas com um número pequeno de produtores. Então aqui o brasileiro adotou e está com tudo. E o produto está sendo muito bem aceito no comércio, né? Produto de qualidade, né? Por exemplo, o produtor hoje ele tem uma certa facilidade para vender esse produto? Uma certa facilidade, sim, porque ele é um produto em pequena quantidade diferenciado. Então sempre tem um público diferenciado que procura esse produto. Então ele não tem assim um grande problema. Muito bem, estamos hoje falando sobre hidroponia e uma forma de cultivar plantas na água. O nosso convidado é o professor aqui do CCA, o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias, e ele também coordena o LabHidro, que é o Laboratório de Hidroponia da Universidade Federal de Santa Catarina. A seguir, você vai conferir: produtos hidropônicos ainda são considerados caros? Será? E é possível fazer uma produção caseira? Vamos tentar aqui no próximo bloco. Voltamos com o Ciência Notícia. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre hidroponia, o nosso ponto de pauta aqui do programa. E a hidroponia é uma forma de produzir plantas na água. O nosso convidado de hoje é o professor Jorge Barcelos Oliveira. Ele é do Centro de Ciências Agrárias e também ele supervisiona o LabHidro, que é o Laboratório de Hidroponia da UFSC. Professor, vamos agora falar sobre as vantagens de se cultivar produtos hidropônicos, as vantagens e se tem desvantagens. Quer dizer, a pessoa que produz, de repente, tem que investir uma determinada cifra, né? Mas se dá algum problema, de repente, a sensibilidade do próprio produto, de repente, a sensibilidade ela é um pouco mais do que o convencional. E aí? Eu tenho percebido que normalmente as pessoas alegam que adotam a hidroponia e procuram a hidroponia porque é um sistema com trabalho mais leve, é mais ergonômico. Então isso desperta muita atenção. Porque o pessoal fica cansado de trabalhar, né? Está cansado de trabalhar, ou já cansou antes, já fugiu, gostaria de retornar e cultivar suas plantas, mas tem receio de todo aquele trabalho árduo. Então é mais leve, então isso atrai muito, isso é o que eu mais percebo.
Outro aspecto também que o pessoal fala muito é essas verduras, essas frutas têm qualidade. Então eles alegam, eles veem muita qualidade no produto, a limpeza, a aparência, o sabor mais suave, né? Que o consumidor hoje ele gosta de um produto mais suave, assim, não muito amargo, né? Então, claro, aí procura nos alimentos selecionar aqueles que são mais amargos, mas não de uma forma geral. Eles gostam de um tomate mais docinho, são mais exigentes, né? Então isso é uma coisa constante. Que atrai, né? Que atrai, atrai. Agora, por exemplo, uma questão de pragas mesmo. Ele é mais sensível a esse tipo de ação, até natural, eu diria, né? Do que o convencional ou não? A gente percebe, né, nós temos uma horta hidropônica e nós ficamos praticando lá, que a ocorrência de pragas e de doenças é muito menor, porque a planta já fica mais protegida. Primeiro que ela já está num ambiente, né, que é uma estufa agrícola, né, que é chamada estufa agrícola, uma casa de vegetação, e é protegido por cima, pelos lados, com uma tela, normalmente com uma tela. E longe do solo. No solo é onde tem mais umidade, onde tem mais, os insetos buscam abrigo, vão completar o seu ciclo. Então e a planta também, por outro lado, além de ela estar mais abrigada, ela tem uma outra vantagem. Como ela é bem nutrida, a gente procura seguir o que a pesquisa diz há anos, né, em termos de quais nutrientes e a quantidade de cada nutriente, a proporção, inclusive, entre eles. E nós conseguimos também, como nós vamos colocando os adubos, nós conseguimos diferenciar a adubação feita numa fase, depois em outra fase, né, vamos mudando. Vai tendo um certo equilíbrio. Conforme o crescimento da planta, conforme a exigência dela. Então, é muito mais fácil. Agora, vamos trabalhar em termos de valores. Tem a questão do custo-benefício e normalmente as pessoas procuram alimentos baratos e pelo menos a informação que temos é que as pessoas dizem, mas produto hidropônico ainda é um produto caro. Então tem a questão do custo-benefício. De repente você investe em um produto de qualidade, sem agrotóxico, né, sem agente químico, e você vai ter depois um somatório no futuro, somatório positivo. Então, ainda é um produto caro, professor? O custo-benefício, quer dizer, beneficia, né? Nós temos consumidores e consumidores, né? E tem crescido muito o consumidor mais exigente, o consumidor está mais urbanizado. Então, esse consumidor ele é mais exigente, ele quer um produto de qualidade. Ele sabe que se ele investir, pagar um pouquinho mais, mas ter um produto em que a família vai ter uma boa receptividade, vai aceitar o produto, então com certeza, não vai ter sobras, com certeza ele vai até se tornar mais econômico, né? Vai ser mais vantajoso, né? Exatamente. Professor, para fechar esse bloco, vamos agora botar a mão na massa, já que você com certeza coloca a mão na massa diariamente lá no Lab Hidro. Sim. Vamos trabalhar então com um exemplar de produção hidropônica caseira. Caseira? Né? Nós temos aqui um kit, nós temos aqui um kit, e esse kit aqui é exatamente o que o camarada pode fazer lá na sacada do apartamento dele. Né? Pode ser até maior, né? Isso aqui foi resultado de anos de observação e pesquisa para chegar numa simplicidade desta. Né? O que nós temos aqui? Uma verdura de pequeno porte, cultivada num pote de sorvete, uma reutilização de materiais. Verdura Essa aqui é uma alface roxa. Alface roxa, exatamente. Alface roxa. Então eu queria que você descrevesse rapidamente esse material aqui que ele adquire eu diria assim, de reaproveitamento, né? Reaproveitamento. Então, e aqui coloca os nutrientes, que pode ser comprado em casas especializadas, né? Não é caro. O adubo não é caro, em torno de R$15 para fazer 1.000 litros de solução.
E olha como a raiz fica branca. E água aqui, com nutrientes. Água com nutriente, e aqui não tem circulação nenhuma, a água fica parada aqui. Então, claro, isso aqui é um método que a gente fez e é mais ou menos nesse formato. Se fizer diferente, a gente não garante. Ele tem que trocar essa água? Repor a água, porque a planta vai absorvendo, baixando o nível e repondo. E eu trouxe aqui as peças separadas, né, do que a gente precisa para cultivar, por exemplo, o pote de sorvete, e a gente procurou escurecer para não entrar luz lá dentro. Se entrar luz na água, ela vai criar algas, vai ficar verde. Exatamente, sem... E vai concorrer e abafar as raízes. Sem iluminação. Né? Então, sem iluminação. E a gente prefere, podia ser preto, mas a gente prefere uma cor mais clarinha para não esquentar tanto. Né? Fizemos um furo e pegamos o bico de uma garrafa de 5 litros de água mineral. Uma garrafa grande. E cortamos a tampa para a raiz poder se soltar aqui. Então a gente bota a mudinha aqui dentro, né? A gente bota a muda. Pega uma muda que pode ser de agropecuária, uma muda com a raiz, coloca aqui dentro e aí coloca, então ela não cai porque tem aquela ele protege. Essa proteção aqui para não cair. E faz isso, né? E coloca a água no início para pegar logo rente aqui assim, para chamar a raiz, encontrar a água, o nutriente. Ela vai buscar água, né? Vai buscar água com os nutrientes. Então ela começa a se desenvolver. Então isso é colocado e tem que ficar no sol, né? Então depois a raiz vai crescendo. Aí o nível até pode ficar mais baixo depois, não tem problema. Mas o que a planta precisa, então quer fazer num apartamento, é possível. Não é a mesma coisa que colocar em pleno sol, que a planta gosta de ficar protegida. Mas o certo é deixar com a luz natural mesmo. Com a luz natural. E apartamento nem sempre pega luz todo dia. Aí a verdura não vai ficar tão bonita e não vai crescer tão rápido. Muito bem, fechando então este nosso segundo bloco, estamos falando sobre hidroponia, uma forma de cultivar plantas na água. É isso aqui que acabamos, inclusive, de apresentar para você essa demonstração. Nosso convidado é o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também coordena o LabHidro, que é o Laboratório de Hidroponia. A seguir, você vai conferir exemplos de produtores bem-sucedidos em hidroponia e também os recentes resultados científicos sobre essa área. Vamos também apresentar aqui para você no próximo bloco, logo após um rápido intervalo. Segura aí. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre hidroponia, uma forma de cultivar plantas na água. Quem está aqui hoje conversando sobre o assunto é o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias e supervisor do Laboratório de Hidroponia da UFSC. Neste bloco, professor, nesse terceiro e último bloco, eu queria falar sobre a questão dos bem-sucedidos, os produtores que começaram, de repente, lá quando você instalou o seu laboratório e hoje você brilha os olhos porque vê o camarada ali com o seu negócio próprio. Quer dizer, isso foi, de repente, com certeza, acredito eu, que está dentro do seu ideário de incentivar o cara também a ter vida própria, né? Pernas próprias. Sim. É por aí mesmo? É por aí. Nós acompanhamos os produtores do Brasil inteiro, né? Então, desde 2001 a gente oferece cursos. Muitos se capacitaram nos nossos cursos. E outros a gente acompanhou porque começamos a oferecer esses encontros nacionais, que é um evento que vem, os produtores, eles vêm todo ano, né? E então a gente vê a evolução deles. É um encontro brasileiro de capacitação de hidroponia. Deles, de hidroponia. E eles vêm, porque eles têm sede de informações, o produtor hidropônico ele precisa de informação. E a gente acompanha a evolução deles. Então nós temos produtores, por exemplo, como
a família Velho, né, lá de Rondônia. Que participam do evento desde a criação. Já vai o quê? Para a 12ª são 12 anos. 12 anos, é. E ainda... E eles mostram e demonstram um crescimento muito grande, né? Famílias como a família Zangali, lá em Urupês, no interior de São Paulo, que hoje é irmão, outro irmão, irmã, e toda a família, e mais os filhos, todos envolvidos, né? Então, hoje, e temos, claro, muitas pessoas que iniciaram e depois viram que não era a sua vocação, né? Partiram para outra. Partiram para outra, isso é uma coisa normal. Eu acho que para você também, como professor, como mestre, né? Como doutor na área, eu acho que especialista em hidroponia, né? Eu acho que para você, como professor, ver o teu aluno, aliás, ex-aluno, né? Com um negócio próprio. Sim. Que passou por ali, quer dizer, você ajudou o cara evoluir ali, hoje ele vive daquilo. Um dos maiores orgulhos do professor, um pesquisador, é ver que o produtor te procura, né? Então que tu está junto com ele, está na frente dele, que tu tens informações para passar. Então a universidade, eu acho que esse é o verdadeiro papel da universidade. A sociedade buscar a universidade, não a universidade ir atrás do produtor para aprender, né? Então isso eu acho que é ideal, isso é que nós procuramos e conseguimos fazer. E os alunos, eles respondem, e nós mantemos um contato por e-mail, né? Então, eles vêm nos encontros, então é um negócio muito gratificante. Aliás, esse evento que o senhor falou, que é o Encontro Brasileiro de Hidroponia, ele é formado basicamente, a plateia, quem já participou, você consegue observar que exatamente são de pessoas que dá a impressão que eles vivem o dia a dia do teu laboratório. Eles têm Eles estão conectados. Eles estão conectados. Hoje, com tudo conectado via internet. Isso. O nosso site oficial da universidade recebe em torno de 100 visitas diárias, independente se é sábado, domingo. Pedindo informações, passando acessos dicas. e todas as informações. E mais é o site do Encontro Brasileiro. Hoje nós temos simpósio também. Então, hoje também simpósio para o pessoal apresentar trabalho científico. São 2 eventos. 2 eventos no mesmo dia. Só. E crescendo, né? Nós começamos em hotéis, hoje nós estamos já nos centros de eventos. E é por aí. Agora, professor, eu estava aqui falando para você, na literatura, aqui montando a pauta sobre hidroponia, e daí, no meio exatamente, eu achei a aquaponia, né? Esse termo aquaponia, que é a piscicultura mais hidroponia, ou seja, a criação de peixe com o cultivo de plantas hidropônicas. Esse tipo de parceria é viável? Qual é a tua opinião? De repente o cara tem 2 negócios em um? Na minha visão, é uma coisa fantástica, uma produção fantástica, porque um complementa o outro. O peixe, ele pode ser daí cultivado num tanque fechado, né? Então não há desperdício de água e renovação de água, que tem aquele problema de ter água, muita água para isso. Então ele pode ser cultivado num tanque fechado, só que o peixe com a própria ração, com as fezes, ele criaria um caos ali, né? Então a planta faz esse trabalho de limpar a água. Então, e a água tem justamente os alimentos que ela precisa. Então, na prática, o peixe ele não se mistura no caso, com a planta. Não, ele fica num compartimento separado. Mas essa água vai até a planta. Mas a água que o peixe vive, onde o meio dele, essa água ela é cíclica. Ela fica... Sim, fica um ciclo fechado sempre. Na hidroponia sempre está associado, geralmente, um ciclo fechado, né? Pelo menos o máximo possível. Então, poucos sistemas são abertos. E a água, então, ela recebe a ração, o sistema recebe ração para os peixes. E o peixe come aquilo, sempre sobra um pouquinho, e depois ele tem os dejetos dele, e fica sujando a água. E essa água é tudo que a planta precisa, então ela limpa a água. Então é um ciclo muito bonito, porque não há necessidade nem de botar nutrientes para a planta, né? É especial para a planta. É o peixe que fornece para a planta. As fezes do peixe. A fezes é a sobra da ração. A sobra. Porque a ração tem os nutrientes que a planta precisa, né? E o peixe, por sua vez... É um processo muito bonito, é um futuro enorme.
Isso aí, e o jardim vertical também, o cultivo, aproveitamento de paredes, e isso também é outro futuro fantástico. Bom, e para fechar, professor, eu queria falar agora, que é exatamente a sua especialidade, porque não, o laboratório de hidroponia trabalha com experimentos e através do experimento, mesmo os acadêmicos, os alunos, né, vocês, professores, vocês sempre obtêm algum retorno científico, né? Então eu queria saber hoje, atualmente, vamos colocar em termos de década, agora nessa última década, o que foi criado de novo e que hoje está servindo para a hidroponia, né? Bom, eu posso dizer que o nosso laboratório tem praticamente 20 anos. Então, ao longo desse tempo, praticamente todos os produtos fabricados no Brasil têm alguma coisa proposta pelo laboratório. Praticamente todos os produtores que cultivam no Brasil têm tecnologia gerada no laboratório. Então, o laboratório ele pensa 24 horas. Então, muita coisa foram feitas, desde essa simplicidade assim, até coisas mais sofisticadas, automatizadas. Mas o nosso maior desafio mesmo não é nós gerar. A nossa proposta foi capacitar o próprio produtor, as próprias empresas, elas fazerem as suas criatividades, exercerem, eles serem pesquisadores também. E isso tem dado... Ou seja, vocês repassam o conhecimento e eles executam na prática. Né? Então, isso tem por isso o Brasil hoje está realmente com um passo bem à frente em hidroponia, né? Agora, e estimulamos isso também. Em termos de Brasil, professor, se comparar o Brasil hoje com, você falou, a Dinamarca, é isso? Holanda. Holanda, perdão. A Holanda hoje produz 97%, quase 100%. É cultivo hidropônico. Como é que está o Brasil se comparar com esses países de ponta aí, em termos de produção hidropônicos, na parte tecnológica, ou seja, produtores? Vamos colocar um patamar. É uma diferença muito grande, porque eles têm estruturas fantásticas. Tudo climatizado, estufas de vidro de 8, 12 metros de altura, são fazendas, né? Então é outro nível, tudo mais automatizado possível. Nós não precisamos disso, nós temos um clima favorável, não precisamos fazer nada de vidro, então também nós não temos toda aquela estrutura, não precisamos, até porque sairia muito caro, mas também temos essa facilidade, nós temos criatividade, temos espaços, temos sol e temos também um país grande, distribuído, em que pode ter produtores dentro da cidade, fora da cidade. Então, E o grande diferencial é que o nosso produtor ele tem conhecimento da hidroponia. Muito bem, então fechamos o programa, hoje conversando aqui sobre hidroponia, essa forma de cultivar plantas na água. Tivemos aqui, inclusive, um demonstrativo para você, telespectador e internauta. O nosso convidado foi o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias, e também supervisor do LabHidro, que é o Laboratório de Hidroponia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Jorge Barcelos, agradecemos pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Também agradeço, obrigado. Agradecemos pela sua audiência, lembrando que o Ciência Notícia vai ao ar pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima edição do Ciência Notícia.